Aqui estava tão escurinho que já ficou boa noite. Quero saudar a todos com a graça, a paz do nosso Senhor Jesus. Convidar a todos que aqui se encontram a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre Mateus. Nós temos pregado o Evangelho de Mateus desde o capítulo 1 e hoje estamos no capítulo 8. Vamos hoje estudar a perícope que está no versículo 23 até o versículo de número 27. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado por essa manhã de domingo, por esse momento, por essa oportunidade que temos de cultuar e louvar o Teu nome. Obrigado pelos louvores que já tivemos o privilégio de entoar a Ti, pelo incenso que queimamos através dos nossos sacrifícios de adoração. Agora pedimos que a Tua bênção, o Teu amor, o Teu poder se estenda às nossas vidas por meio da Tua palavra, que essa palavra possa ser ensinada com graça, sabedoria e autoridade, para que o nosso coração seja transformado e Tu continue nos aperfeiçoando em Cristo para a honra e glória do Teu nome. Obrigado pelo que tens feito até aqui e pelo que há de fazer na nossa vida, em nome e por amor de Jesus. Amém. Hoje nós entramos num texto diferente daquela sequência que vínhamos estudando. É o primeiro texto que vai colocar na nossa frente o nosso pior inimigo desde que o homem caiu no Jardim do Éden. Que inimigo é esse? A morte. Esse é o primeiro texto que vai colocar os apóstolos diante da morte. Até aqui, tudo que nós havíamos estudado, nós não tocamos nessa pedra sensível dos inimigos da humanidade. Mas aqui, diretamente, o texto vai colocar todos os discípulos diante da morte. E quando nós estamos diante da morte, nós não sabemos a nossa reação. Uns vão engolir o choro, ficar paralisados e se traumatizar. Outros vão chorar, se desesperar. A reação que nós vamos ter diante da morte, nós só vamos conhecer quando ela bater a nossa porta. Ali nós vamos saber como a morte se manifestará para nós. E qual será a minha reação? Qual será a sua reação? Aqui nós temos uma reação de um grupo de discípulos que estava no barco como Jesus. Vamos conhecer um pouquinho desse inimigo. Versículo 25 diz: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. A palavra ali, estamos perecendo, vem do grego apólome e significa morrer, sucumbir, deixar de existir. Aquela situação de uma tempestade no oceano trouxe à mente dos discípulos: é o fim. A partir de hoje nós vamos deixar de existir, vamos perecer, nós e inclusive o Senhor. Por isso eles foram até Jesus. E Jesus, quando desperta, ele ainda do seu sono, despertando, ele pergunta aos discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus aqui ele vai ensinar que entre a morte e a nossa vida só existe a fé. Entre nós e a morte só há fé. Sem fé, a morte já venceu. Não há como lutar contra a morte, não há como vencer a morte se não houver fé. Sem a fé, não há religião que possa se colocar entre eu e a morte. Entre eu e a morte não há ciência. Então para que eu vou a médico? Você vai a médico para prolongar a sua vida, para ter saúde. Porque num dia X, a morte vai bater a sua porta e a ciência não vai conseguir se colocar entre você e a morte. Entre eu e a morte não há política. No dia da morte você não vai se lembrar quem foram os ditadores da humanidade, quem foi o último presidente. Você não vai poder clamar a nenhum governador. Vai ser você e a morte. Não há nenhuma filosofia. Você não vai se lembrar do que estudou de racionalismo, comunismo, socialismo, empirismo, existencialismo, fenomenologia. Tudo isso vai se dissipar.
Só vai ser você e a morte. Só vai ter uma coisa: fé. Entre você e a morte, entre eu e a morte, não haverá religião. Você não vai se lembrar os ensinamentos de Buda, você não vai se lembrar os ensinamentos da igreja, você não vai se lembrar de nada, você só vai se lembrar de Deus. E entre você e Deus só há uma coisa que liga, chama-se fé. E esse texto, ele vai colocar os discípulos diante dessa situação. E eu posso afirmar para você, irmãos, ninguém que está sobre a face da terra tem condição de enfrentar sozinho esse inimigo. Se você for enfrentar esse inimigo sozinho, ele já venceu. Se for enfrentar esse inimigo sem fé, ele já venceu. Por isso que o trabalho de Satanás nesse mundo é tentar roubar a fé dos crentes. É por isso que ele rouba a semente que é plantada, como na parábola do semeador. É por isso que ele causa escândalos na igreja. É por isso que ele faz com que as pessoas olhem não para Jesus, mas para tudo que está de errado, para desmotivar a sua fé. Ele quer apagar a sua fé, ele quer matar a sua fé. Não tenha dúvidas sobre isso. Porque é somente ela que vai fazer com que eu e você vençam o mundo, e vencendo o mundo, venceremos a morte. E o que esse texto tem para nos ensinar? Ele vai nos mostrar 3 coisas práticas que nós precisamos colocar na nossa vida para alimentar a nossa fé. 3 atitudes práticas que nós precisamos viver todos os dias, para que quando estivermos diante desse inimigo, quando estivermos diante da morte, nós possamos ter fé para vencê-lo. Qual é então essas atitudes práticas? Não são teóricas, mas são coisas práticas que eu preciso colocar na minha vida. Verso 23, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Quem entrou no barco? Jesus. O que os discípulos fizeram? Seguiram. Eles não estavam no barco por conta própria, eles não foram porque tiveram uma boa ideia, eles foram para o barco seguir a Cristo. Então a primeira coisa que eu tenho que ter, que eu tenho que fazer para ter uma fé viva, atuante, é seguir ao Mestre. Lugar de discípulo é seguindo o Mestre. Preste atenção aqui numa coisa muito interessante. Jesus foi para o barco, os discípulos o seguiram. Chegando lá teve o quê? Tempestade. Quem ficou na praia não precisou enfrentar tempestade, só quem seguiu Jesus. Isso me ensina o quê? Que quando eu sigo a Cristo, eu não me torno imune à dor, eu não vou ficar imune ao sofrimento, eu não vou estar imune à morte. Mas todas as coisas que vierem a acontecer nesse mundo caído, podem sobrevir na minha vida. A diferença é que eu vou estar seguindo Jesus ou não. Eu vou estar no barco ou vou estar na praia. A diferença é a minha decisão, é o que eu escolho. Então a primeira coisa que eu tenho que escolher para alimentar minha fé é seguir o Mestre aonde quer que ele esteja. É estar com Jesus em todos os momentos da minha vida. Porque se eu estiver com ele, a minha fé se alimenta. Se eu estiver na praia, eu vou começar a esfriar a minha fé. Agora, aqui começam as perguntas práticas. Bom, pastor, Jesus 40 dias após a ressurreição foi assunto aos céus. Ele agora está no céu. Como é que eu vou seguir Jesus estando ele no céu e eu estando nesse mundo caído? Aqui eu tenho que aprender 2 coisas. Primeira coisa, o que acontece ao me converter? O que acontece quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador? Vai lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Eu queria que você guardasse todos os textos que eu vou falar aqui. Eu poderia citá-los, mas eu quero que você veja na sua Bíblia para guardá-los no coração e guardá-los nas Escrituras. Então, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Quando eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, e creio no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus faz um milagre na nossa vida. Que milagre é esse? Ele nos transporta, Ele nos arranca, Ele nos tira do poder do reino das trevas e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não posso me tirar do reino das trevas e me colocar no reino de Cristo. É Deus que faz isso mediante a nossa fé, a nossa confissão primária.
Nesse momento nós somos transportados, colocados no reino de Cristo. E quando somos colocados no reino de Cristo, é a mesma coisa que nós estivéssemos naquele barquinho. O reino de Deus é tão grande e Jesus é tão poderoso que ele enche toda a terra. Então, quando nós nos tornamos seus seguidores, nós passamos a estar perto dele, exatamente como aqueles discípulos estavam naquele barco. Então, primeira coisa, a minha confissão de fé me coloca em contato com Cristo, no reino de Cristo, ainda que eu esteja aqui, e eu me torno o seu seguidor. A segunda coisa que eu preciso entender, a que tipo de vida nós somos comissionados? Comissão é incumbência, é dever. Por isso tem lá Mateus 28, a grande comissão. Qual é o grande dever, a grande incumbência dos discípulos? Incumbência, dever, significa comissão. E o que vai dizer o texto? O que nós somos comissionados? Vai lá em 1 Pedro capítulo 2. Outro texto que você deve guardar nas escrituras. Olha o que ele vai dizer, a partir do verso 21. Para estes fostes chamados, pode ser vocacionados, pode ser comissionados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Quando injuriado não injuriava, e quando padecia não ameaçava, antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou sobre o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Pois estavas desgarrados como ovelha, mas agora voltaste ao pastor e bispo das vossas almas. Em poucas palavras, aquele que confessou a Cristo com a sua boca, como Senhor, e creu no coração que Deus o ressuscitou, deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou na terra? Ele andou na terra lutando contra o pecado, tirando o pecado da sua vida. Ele não pecou. E como é que eu vou colocar isso em prática na minha vida? Os dois grandes mandamentos do cristianismo é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a base. Só que isso se torna algo subjetivo. Isso não se torna algo prático. Eu falo que eu amo, mas eu não sinto nada por aquele que está perecendo. Eu falo que eu amo, mas eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Então eu preciso transformar esse discurso teórico em algo prático. E como é que eu vou fazer isso? Comece colocando em prática os 10 mandamentos. É a forma mais simples, é o resumo da lei. Comece como Jesus, não tenha outros deuses diante do Senhor. Não faça para si imagem de escultura do que há no céu, na terra, embaixo na terra. Não as adore, nem lhe preste culto. Não leve o nome do Senhor em vão. Isso diz o seguinte: cuidado com tudo que você fala, pensa e se comporta. Porque se você pecar, o nome de Deus que está sobre ti é envergonhado. Então você não pode levar o seu nome em vão. Você agora é sal, você agora é luz. Você testemunha acerca de alguém que é muito superior a nós, que é santo, santo, santo. Então não podemos errar o caminho. Guarda o dia de sábado. Como é que fica o sábado, pastor? Bom, o sábado tem 2 significados, irmãos. É um símbolo eterno entre os hebreus e Deus. Esse não podemos fazer nada. Agora, o sábado é o dia que Deus descansou pela criação. É lembrar que Deus é criador. É lembrar que não somos fruto de uma sopa de molécula, de uma evolução que através de milhões de anos deu certo. Deus, como Criador, fez a família, fez a igreja. Você pode no sábado cuidar da sua família, cuidar da igreja, cuidar da sua vida espiritual, lembrar que Deus é Criador, estudar a palavra. Se você fizer isso, você vai estar cumprindo esse mandamento, porque era no sábado que o judeu ia para a sinagoga para estudar as escrituras. Você pode fazer isso na sua casa. Deus pegou o que estava na sinagoga no sábado e colocou na nossa estante. Não é preciso mais um presbítero ir lá e ler para você, ele nos alfabetizou. Você pode estudar isso aqui no sábado, e assim você vai estar cumprindo o mandamento. Honra teu pai e tua mãe, significa cuide deles, ligue para eles, abraços, pergunte se falta alguma coisa, esteja próximo, compartilhe da sua vida, das suas necessidades, dores, aflições, preocupações. Se você fizer isso, você vai estar colocando em prática a vida de Jesus na terra, e você vai estar seguindo o Mestre. Não assassinarás ou não matarás. O Brasil é o templo do assassinato. Morre-se mais gente aqui do que nas guerras fora do país.
Quando nós não assassinamos, e Jesus, já estudamos no Sermão do Monte que a origem dos assassinatos é o que? A ira. Vigie o seu coração da ira, para que você não assassine outras pessoas através da injúria, da calúnia, da difamação. Vigie o seu próprio coração. Procure cumprir esse mandamento, que isso é prático. Não adulterarás. Será que sou eu? Não adulterarás. O Brasil é um antro de prostituição. E mais difícil, só existe prostituição porque tem mercado. Você conhece hoje em dia algum alfaiate, algum sapateiro? É raríssimo, porque não tem mercado. Se a prostituição cresce é porque tem mercado, porque as pessoas pagam, porque as pessoas usufruem desse serviço, seja por fornicação, adultério. Então corte isso da sua vida, tire isso de toda a sua existência, da sua família, e aí você vai estar seguindo a Cristo. Não furtarás. Estamos vivendo num país onde a corrupção, o roubo, a falcatrua reina em todas as esferas de poderes e na vida do povo, seja naquele que quer te roubar no peso da carne que você compra no açougue, aqueles que desviam fortunas de INSS e outros lugares. Não direis falso testemunho. O Brasil é um império da mentira. É mentira na internet, é mentira na televisão, é mentira nos jornais, é mentira nas revistas, é mentira nos programas e às vezes a mentira até na igreja. Tire isso da sua vida. Não cobiçarás. O Brasil formou uma nação cobiçadora. Foi canonizada. Para você ser promovido numa empresa, a primeira coisa que querem saber é se você cobiça. Não vão dizer esse nome para você, mas vão falar com nomes bonitos. Para poder fazer o quê? Manipular seu comportamento. É através da sua cobiça que você é manipulado e tentado, e depois cai em pecado. Ora, o homem, outra coisa que foi canonizada é a vanglória. Como é que é isso? Já se sabe que o homem tem desejo de reconhecimento. Reconhecimento, elogio, é vanglória, só que não vão dizer isso para você. Aí eu vou fazer como para manipular o seu comportamento? Bom, você quer reconhecimento, quer elogio? Ou seja, biblicamente você quer vanglória? Vamos fazer uma festa para você todo final de mês, quando você bater as metas. E começa a manipular seu comportamento. Começa a colocar você na mão deles. Corta a cobiça, que aí o diabo não tem como te manipular. Corta a cobiça, porque ninguém vai te manipular. Se você não cobiça, você é livre. Agora, se você cobiça, você é sempre escravo da cobiça. É ela que gera o desejo vai gerar o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Então, quando eu boto os 10 mandamentos em prática, eu estou seguindo a Cristo, eu estou andando nas pisadas de Cristo. E quando eu faço isso, a minha fé se fortalece. Quando eu não faço isso, a minha fé se anestesia, ela murcha, ela fica apagada. Porque a fé me liga com Deus. Deus é santo. Eu caindo nas tentações dessa vida, eu me torno impuro. A minha consciência me acusa. Aí eu fico constrangido de me chegar a Deus. Constrangido de orar. Constrangido de buscar. Me sentindo indigno. Não é isso que acontece? Isso são armadilhas satânicas para quebrar a nossa comunhão, roubar a nossa fé e diante da tempestade sucumbirmos. Sabia que nunca houve tanto suicídio de pastores como agora na nossa época? Praticamente todo mês eu recebo no meu WhatsApp, lá no grupo de pastores, o suicídio de um pastor, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, e entre diversas denominações. Não estão conseguindo dar conta, não estão conseguindo sobreviver diante das tempestades. Porque entre a tempestade e eu só tenho a fé. E é isso que eu preciso colocar em prática na minha vida. É isso que eu preciso vivenciar. E a fé só se fortalece quando eu ando como Jesus andou. 1 João capítulo 2, verso 6 vai dizer: é necessário que aquele que confesse o seu nome ande como ele andou. É andar como ele anda que vai fazer com que eu seja cristão. A partir do momento que eu confessei e criei, a materialização do meu cristianismo é andar da forma como ele andou. E para isso eu preciso estar na lei de Deus. Na lei de Deus está a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando eu faço isso, a minha fé cresce. Então essa é a primeira coisa que eu preciso fazer para vencer esse inimigo da morte, fortalecendo a minha fé.
O que é, pastor? Seguir a Cristo. Estando perto dele, nós vamos vencer esses inimigos. Segunda coisa que o texto aqui nos mostra. Vamos voltar aqui em Mateus capítulo 8. Além de seguir a Jesus, o texto vai nos falar aqui no versículo de número 25. Diante da tempestade, onde eles acharam que estava tudo perdido, o que eles disseram? Senhor, salva-nos. Segunda coisa para alimentar a nossa fé, oração. Aprenda isso, irmão. A oração sustenta a nossa fé e consola nosso coração. Mas ela só faz isso quando há uma experiência existencial e individual de oração. O que isso significa? Eu posso orar por você, você pode orar por mim, e assim Deus operar um grande livramento. Mas a experiência do abraço dos céus, o abraço da graça, que nos conduz às lágrimas, quando estamos de joelho na presença de Deus, isso só vai acontecer se eu tiver a experiência da oração diária na minha vida. Eu não posso orar pela boca do irmão, eu não posso ter uma experiência dos homens bíblicos, se eu não tiver uma vida de oração. A vida de oração, aonde eu confesso tudo o que acontece no meu dia, tudo que eu pensei, eu deixei de pensar, tudo que eu fiz, eu deixei de fazer, ela vai marcar a nossa comunhão. Orar é a confissão mais íntima que nós temos com Deus. Orar marca uma comunhão pessoal intransponível e intransferível. Eu não posso transferir essa comunhão para a igreja, para uma outra pessoa, ou como faz os católicos, para um santo. Eu preciso ir a Deus, eu preciso orar ao Pai, eu preciso estar com Ele, pois é nessa hora que Ele nos livra, quando é da sua vontade, ou nos consola, quando vamos permanecer na provação ou na tribulação até o fim. E essa experiência é algo de oração e é individual. Agora, essa oração, você vai fazer da forma como você percebe a realidade. Veja só o contraste entre a percepção de Deus e dos discípulos. Os discípulos estavam como? Desesperados. Hoje é o nosso fim, vamos morrer. Se não houver uma intervenção, acabou tudo. E o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Aos olhos de Deus, não havia com que se preocupar. Aos olhos humanos, acabou tudo. É assim que nós percebemos a vida. Aos nossos olhos, parece que hoje é o fim da nossa existência. Tudo vai dar errado. Aos olhos de Deus, não há por que se preocupar. Agora vamos fazer um outro contraste. Vai lá no Getsemane, em Mateus 26, eu quero mostrar uma coisa para os irmãos. Mateus 26, a partir do verso 36, olha o que diz. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo, porém, um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou como? Dormindo. Olha o contraste. Diante da tempestade, os discípulos achavam que era o fim. Deus olhou e diz: não há por que se preocupar, pode dormir. No Getsemane, aonde o futuro do universo estava em jogo, aonde toda a obra da criação, o momento mais importante desde que o mundo foi criado, porque se Jesus falhasse, estaria tudo perdido para sempre, era um momento de angústia e dor. O que faziam os discípulos? Dormia. O que é importante aos olhos de Deus, nós dormimos e negligenciamos. O que é importante aos nossos olhos, nós nos desesperamos. Essa é a nossa história, e aqui cumpre-se perfeitamente a profecia de Isaías 55:8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque na hora que eu falo dos meus caminhos, nós negligenciamos e o quê? Dormimos. Na hora que são os vossos caminhos, nós nos desesperamos e vamos a Deus para que os nossos caminhos sejam estabelecidos. Essa não é a nossa história? Não é assim que nós nos comportamos?
E muitas vezes nos comportamos como péssimos filhos, que só procuram os pais quando tem problema, quando precisa de dinheiro. E no dia a dia, não procura os seus pais. Qual o problema desse tipo de comportamento? Que quando não oramos na bonança, não temos força para orar na tempestade. Quando não oramos quando tudo está bem, não temos forças para orar quando tudo vai mal. Porque a oração é comunhão, é estar com Deus. Se eu não estou com Ele, quando tudo vai mal, eu fico como Adão, eu fico procurando algo para me cobrir. Porque eu sei que algo está errado na minha vida. E agora, Senhor, eu não orei o mês inteiro, mas hoje a casa caiu, eu vou te procurar? Não, eu vou para a igreja. A igreja é melhor, eu peço alguém para orar por mim. Não é assim que acontece? Eu não tenho nada contra a nossa oração, a nossa lista de supermercado que nós apresentamos para Deus. Mas eu acho que nós devemos ter, pelo menos, fazer um balanceamento. O tempo que eu gasto pela minha lista de supermercados, eu posso gastar naquilo que importa para Deus. O que importa para Deus? Oração. Então ore para que nós, eu e você, possamos orar mais. Ore, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Ore para que a igreja cresça em santidade. Ore para que a mensagem seja pregada, não só na igreja, mas em todos os lugares que você tem oportunidade. Ore pelo interesse de Deus. E assim você terá o interesse de Deus na sua vida, e Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. Buscai o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que nós sempre buscamos? Bonança. Vou fazer uma pergunta aqui, não precisa responder, não levante a mão para não se entregar. Alguém se lembra de um seriado que tinha na televisão chamado Bonança? Ninguém precisa levantar a mão. Um bang-bang das 8 horas da noite. Um bang-bang que não tinha tiro, e quando tinha era um. Um bang-bang que tinha muito menos violência do que qualquer estado ou município do Rio de Janeiro. Aí é uma pergunta simples, o que é bonança? Mais uma palavra que ninguém usa. Se ninguém usa, ninguém sabe o que é. Igual humildade, mansidão, domínio próprio. Ninguém usa isso no dia a dia. Bonança é o contrário da tempestade. Bonança é um momento de paz, tranquilidade. É aquela brisa que sopra quando o mar está calmo. Tudo tranquilo. E por que esse seriado se chamava Bonança? Bonança no seriado era com Z, mas na Bíblia é com C cedilha. Até nisso a Bíblia está certa. Por que se chamava Bonança? Porque aquilo retratava a febre do ouro, aonde as pessoas foram desbravar o Velho Oeste, tentando encontrar ouro, enriquecer, para viver os restos dos seus dias na brisa, na bonança. Mas quando chegaram lá, só encontraram problemas. Isso é a nossa vida. Nós buscamos a bonança, ficamos na praia, não seguimos a Cristo. Mas quando chega o dia mau, por causa dos nossos caminhos, aí não temos a Deus para nos sustentar e nos proteger. Graças a Deus, e para a nossa bem-aventurança, Deus não nos trata conforme a nossa loucura. Diz Jeremias que Deus é misericordioso, faz justiça e juízo em toda a terra, porque dessas coisas Ele se agrada. E aí, nesse momento que nós estamos desesperados, Ele aceita a nossa oração: Senhor, salva-me. E a sua graça vem sobre as nossas vidas, seu poder nos envolve, nossa comunhão é restabelecida, e Ele volta a nos abraçar para um novo caminho de discipulado. Essa é a nossa vida, tentar andar como Cristo andou, orar para sermos fortalecidos segundo o seu poder, e assim caminharmos de acordo com a sua vontade. Caímos, vamos à cruz, pedimos perdão, somos perdoados pelo novo e vivo caminho, e voltamos a tentar seguir os passos e as pisadas do Mestre. Caímos, voltamos à cruz, e isso vai ser até o dia que Jesus voltar, ou até o dia de enfrentarmos nosso inimigo maior, que é a morte. Então a oração é de suma importância para fortalecer a nossa fé, para podermos vencer o mundo e a morte no dia mau. Terceira coisa que precisamos fazer aqui, para fortalecer a fé, volta lá em Mateus capítulo 8, o último texto, veja que no versículo
27, eles fazem a seguinte pergunta: aqueles homens dizendo, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, primeiro eu tenho que seguir a Cristo, depois eu tenho que orar. E terceiro, eu tenho que saber responder essa pergunta: quem é Jesus? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eu não sei responder essa pergunta, eu não vou segui-lo, nem vou orar. Se eu não sei responder essa pergunta, minha fé será morta ou será uma fé totalmente equivocada. E de fé equivocada as religiões estão cheias. Jesus é invocado no espiritismo, no catolicismo, em várias religiões, até no islamismo. É uma fé equivocada, porque eu não sei responder quem é essa pergunta. E a Bíblia ela já respondeu isso para a gente. Embora a Bíblia tenha respondido isso para a gente, a igreja demorou cerca de 400 anos para sistematizar isso. O que ela fez? Ela pegou todos os textos que respondem essa pergunta e formulou uma definição. Essa definição foi feita em 451, na cidade de Calcedônia, através de um concílio ecumênico, que visava colocar para fora todas as respostas equivocadas acerca dessa pergunta. E como é que o concílio, a igreja, respondeu essa pergunta aqui? Jesus é consubstancialmente Deus, consubstancialmente homem, unidos em uma só pessoa para sempre. Isso é o resumo da fórmula de Calcedônia. Essa resposta, ela é aceita por católicos, ortodoxos, reformados e está presente nos mais diversos credos e confissões de fé. Se você for olhar numa confissão de fé de qualquer denominação, quem é Jesus? Aí você vai ouvir de forma mais simples, né? Ele é 100% Deus, 100% homem. É isso que ele está dizendo aqui. Só que nessa definição, ele formulou de uma forma mais completa. E essa forma completa é importante que nós possamos entender para saber a quem nós estamos crendo e entregando nossa vida. Você já viu que as Escrituras, vamos entender um pouco isso aqui, você já viu nas Escrituras que Deus se revela como quem? Deus é. Você já viu que Deus nunca existe? Existência é um pressuposto humano, não é divino. Deus, quando se coloca na história, rasga a história, entra na nossa vida, Ele é. Por que Deus é e Ele não existe? Qual é a diferença? Tudo que existe deve a sua existência a algo que também existe. Ora, eu existo, eu devo minha existência a quem? Meus pais. Meus pais, aos meus avós, bisavós e assim sucessivamente. Se eu usar essa lógica aristotélica até Adão, eu vou chamar isso de primeiro motor. Aí eu criei o primeiro homem, aí vamos mais para trás. E o mundo? Existe, existe, porque deve a sua criação a quem? A Deus que fez o mundo. Aí vamos para os anjos. Os anjos existem, existem. Por quê? Porque devem a sua criação a Deus que os criou. Quando você chega a Deus, Deus deve a sua existência a quem? Ninguém. Tomás de Aquino chamou isso de aceidade, que significa aquele que tem vida por si mesmo, autoexistente. Então ele não deve sua existência a ninguém, então ele é. Bom, se ele é, não existe nada como ele. Então, quando eu digo que Jesus é consubstancialmente Deus, eu estou querendo dizer que, na eternidade, fora do tempo, esse Deus que é, gerou alguém com a sua mesma substância, com a sua mesma natureza. Por ele ter a mesma natureza, ser da mesma substância desse Deus, ele é Deus. É isso que o texto, que a definição está querendo dizer. E todos os textos bíblicos, como você vê, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Eu estou falando que Jesus é Deus. Agora vamos para outra situação. Jesus é consubstancialmente homem. Então o que eu quero dizer com isso? Bom, se eu digo que ele é consubstancialmente Deus, eu quero dizer que ele, em algum momento da eternidade que nós não sabemos, fora do tempo, pois sempre existiu, é gerado com a mesma substância do Pai. Em algum momento agora, no tempo, ele é gerado no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo, e se torna em tudo semelhante a nós, exceto o pecado. Então, quando eu digo que ele é consubstancialmente homem, eu estou dizendo que ele se revestiu da minha natureza, da sua natureza, e se tornou um homem semelhante a nós em todas as coisas, exceto o pecado.
pois ele foi obra do Espírito Santo e não de José, mas se reveste da nossa natureza. Essas duas naturezas estão unidas em uma só pessoa, não estão misturadas ou confundidas. O que significa isso? Na época, eles chamaram isso de união hipostática, mas isso é muito difícil. Ninguém sabe essa palavra, é muito feia. Vamos usar hoje a tabela periódica. Todo mundo viu tabela periódica no 2º grau. Se eu pego o cobre e misturo com o estanho, o que eu tenho? Bronze. Se eu misturei duas coisas e elas se misturam, se confundem, eu tenho uma terceira. Eu não tenho mais cobre, eu não tenho mais estanho. Eu tenho o quê? Bronze. Agora imagina outra situação. Eu tenho água, eu tenho óleo. Misturo as duas. O que eu tenho depois? Água e óleo. Elas não se misturam nem se confundem. Eu já fiz essa experiência uma vez. Peguei um óleo escuro, joguei água em cima. O óleo continua escuro e a água clarinha lá, não se mistura. Mas pode ficar dentro do mesmo recipiente. Quando eu estou dizendo que ele está unido em uma só pessoa, eu estou dizendo que a natureza humana e a natureza divina manteve cada uma os seus atributos e não se misturaram nem se confundiram. Por que não pode se confundir ou se misturar? Porque se a natureza humana fosse absorvida pela divina, Jesus não sentiria fome, Jesus não sentiria sede, Jesus não sentiria cansaço ou sono, e principalmente ele não poderia morrer na cruz, pois Deus não morre, pois é característica de Deus ser autoexistente. Então ele precisava ser homem perfeito, plenamente homem, para morrer na cruz. Por outro lado, se a natureza humana se misturasse com a divina, ele não poderia acalmar uma tempestade, ele não poderia andar sobre as águas, ele não poderia purificar leprosos, e ele não poderia perdoar pecados, porque só quem pode perdoar pecados é Deus. O homem não pode perdoar pecados. Então, quando eu estou dizendo que ele é consubstancialmente Deus, consubstancialmente homem, unido em uma só pessoa, eu estou dizendo que ele tem natureza divina, natureza humana, as duas estão unidas e não misturadas. E qual a consequência disso? Que é o mais importante aqui. A consequência disso, primeiro, é a salvação. Se ele não fosse homem, não poderia pagar o preço da nossa iniquidade. Se ele fosse apenas Deus e um Deus morresse, pagaria o preço de um Deus que pecou, não de um homem que pecou. Então ele precisava ser 100% homem, para que através da sua morte, do seu sangue, que era humano, nós recebêssemos a purificação dos pecados e o preço fosse pago. Se ele não fosse Deus, não poderia ser adorado, não poderia estar assunto aos céus, pois Deus é santo, 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 e nenhum homem veria a face de Deus e viveria. Ele não poderia estar agora no controle de todo o universo, sentado à destra do Todo-Poderoso. Então, quem tem a confissão correta, creu corretamente, está no mesmo barquinho de Jesus, que é esse mundo. Quem tem a confissão correta, foi salvo, porque entendeu que a sua salvação depende de tudo que Cristo fez na cruz. Quem tem essa confissão correta, pode orar, porque o véu se rasgou. Quem deturpa essa confissão, não está em comunhão com ele e não é igreja. Segunda coisa, abre lá em Hebreus, capítulo 2, que é o que mais importante para os discípulos relacionado com esse texto. Olha o que ele vai dizer aqui em Hebreus, capítulo 2. Vamos lá, a partir do verso 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse a todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Pois, na verdade, ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo de que ele é, a fim de poder trazer propiciação a todos os pecados de todo o povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que estão sendo tentados. Veja que quando ele se torna semelhante a nós, e sendo ele Deus, ele se tornou o fiel e mais perfeito que? Sumo sacerdote. Que socorre a quem?
a descendência de Abraão, a homens, que padeceu e por isso socorre aos que estão padecendo. Então a nossa fé, a nossa esperança está ligada num Deus que se fez carne e hoje é o sumo sacerdote perfeito e pode nos socorrer. Não é um sumo sacerdote que não pode nos socorrer. Ele pode nos socorrer, Ele quer nos socorrer e Ele aguarda o nosso pedido de socorro para estender a sua mão. Essa é a consequência de se responder essa pergunta retamente, porque Ele não socorre a anjos, Ele não socorre aquele que confessa outro Jesus que não seja esse apresentado na Bíblia. Ele só socorre aqueles que confessam a Ele desta forma, para que através desta fé resolvam o livramento. Agora tem mais uma pergunta aqui interessante. Pastor, é muito fácil clamar socorre-me, enquanto Jesus está aqui, eu estou vendo. É muito fácil dizer, Senhor, salva-me, eu estou ele aqui em carne e osso, Ele está aqui, agora Ele está no céu, não estou vendo. Como é que eu vou clamar socorre-me pela fé? Vou ler um texto para vocês, vai lá em Jeremias, capítulo 23, verso 23. Olha o que Deus disse. Talvez isso aqui surpreenda muita gente. Olha, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, não sou Deus também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não possa ver, diz o Senhor. Não eixo eu céus e terra, diz o Senhor. Traduzindo, sou eu apenas Deus e quando estou encarnado entre vós? Não sou eu Deus quando estou entronizado, sentado à destra do Todo-Poderoso? Sou eu apenas Deus quando estou encarnado, vendo ou vendo uma tempestade que você está passando? Esconder-se-ia alguma coisa dos meus discípulos? Aconteceria alguma coisa na vida dos meus discípulos que eu não soubesse? Tem como me ausentar do seu espírito? Tem como morrer algum discípulo, martirizado ou não, ou por doença que eu não venha a saber? Preciso eu, nas minhas orações, desesperar-me e dizer que estão matando os cristãos em alguma parte do mundo e Ele não saiba? Para Deus não há espaço-tempo. Espaço-tempo é um problema meu e seu, que somos finitos. Para Ele não importa se Ele está encarnado num barquinho ou entronizado nas alturas. Ele é Deus. E quando diz Senhor, socorre, não há espaço-tempo. Ele nos ouve exatamente como ouvia os discípulos naquele barco. Em Atos capítulo 7, nós temos o testemunho do primeiro mártir. Lembra de Estevão? Quando ele estava sendo apedrejado, o que aconteceu? Ele viu os céus abertos e Jesus à destra do Todo-Poderoso. Quem viu? Estevão. O que os outros viram? Alguém sendo apedrejado. Aos olhos dos homens, Deus não fez nada. Ele estava ali para ser apedrejado, foi morto, enterrado, ponto. Mas aos olhos de Deus, foi feito o maior milagre. Qual é? O Deus Todo-Poderoso pagou o preço dos seus pecados, então pode se levantar do seu trono para nos receber. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que na nossa morte se levanta para nos receber. O Deus que diante da morte está olhando para nós, mesmo que ninguém esteja vendo. Esse é o Deus da confissão de Calcedônia. Esse é o Deus da igreja verdadeira. Esse é o Deus das Escrituras. E esse é o Deus que alimenta a nossa fé, quando nós o seguimos, oramos e confessamos corretamente. Para terminar, vai lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, para a gente fechar a nossa meditação da manhã. 2 Coríntios, capítulo 1. Olha o que o Senhor nos diz através da vida de Paulo. Paulo enfrentou a morte, e ele ficou desesperado. E olha o que aconteceu. Não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Diante da morte aqui,
Paulo não teve a mesma bem-aventurança de Estevão, ou seja, ver os céus abertos e Jesus olhando, esperando para recebê-lo. Mas ele se lembrou de algo crucial do Evangelho. Qual é? A ressurreição dos mortos. Diante da morte, minha, sua, de um ente querido, nós devemos nos lembrar da ressurreição. Porque foi isso que ele conquistou na cruz. E é essa esperança de rever nossos entes queridos, de saber que um dia vamos herdar um reino que não merecíamos, é que vai consolar nosso coração, o coração daqueles que estão à nossa volta e nos dar a esperança para até o fim dos nossos dias permanecermos na fé que Cristo nos ensinou e assim vencermos o mundo e a morte e herdarmos novos céus e nova terra, pois essa é a sua vontade. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pai Santo, querido, obrigado por essa manhã de domingo, obrigado por essa meditação, obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Sem a Tua Palavra já estaríamos morridos, já teríamos morrido, sucumbido e perecido. Mas o Verbo de Deus, que estava com Deus, que era Deus, desceu para tabercular, habitar entre nós e nos trazer vida, nos trazer esperança, nos trazer novos céus, nova terra, retirar o pecado do mundo, executar toda a Tua vontade. Nessa manhã, Senhor, tributamos todo louvor e glória a Ti, porque é o Senhor que fez todas essas coisas, e cada um de nós está aqui porque o Senhor nos amou primeiro. Cada um de nós, Senhor, vive porque a Tua palavra está conosco. Cada um de nós vive porque essa é a Tua vontade. Que o Senhor sustente a nossa fé, Senhor, que em tantos momentos fraqueja, fica paralisada, tem vontade de desistir, mas o Senhor é o Deus de todo poder, de toda graça, de toda glória, que nos sustenta pela mão. Toma as nossas vidas, nossas aflições, nossas necessidades, Senhor, e transforma. Enche o nosso coração da Tua paz, do Teu consolo, do Teu amor, e glorifica o Teu nome, pois o abraço da graça nos basta, Senhor, pois sabemos que Tu és fiel, e que tem coisas preparadas para nós, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Abençoa a Tua igreja, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.